Um mar azul, o ar sem cor. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. E o Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Ele disse haja noite e dia, ele disse haja água e céus, ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar como ele andar. Ele disse haja noite e dia, ele disse haja água e céus, ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me criou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar como ele andar. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Um mar azul, Glória a Deus. um ar sem cor. Nós amamos ao Senhor, É bom. porque Ele nos amou primeiro. Que mensagem maravilhosa, né, irmãos? Deus abençoe você e toda a sua família. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Aos Pés da Cruz, programa matinal aqui da TV Shalom. Todo sábado aqui conosco, né? Nós estamos aqui louvando a Deus pela sua vida,
E o propósito do nosso programa é mostrar a você a praticidade do Evangelho, né? Nós ouvimos muitas mensagens, nós vamos na igreja, nós temos acesso, graças a Deus, a muitos estudos assim proveitosos, edificantes. Mas o nosso propósito aqui nesse programa é mostrar o Evangelho na prática, né? E hoje um programa muito especial, porque nós estamos numa série de estudos, né, de reflexões sobre o Sermão da Montanha. Sábado passado nós não tivemos, né, porque a prefeita Eliana, a prefeita pré-candidata a prefeita esteve aqui conosco, né? E nós estamos prosseguindo. E hoje o texto que nós vamos abordar hoje é um texto polêmico, vamos dizer assim, porque Jesus ele vai falar sobre o nosso dia a dia. Então nós vamos falar de dinheiro hoje. Hoje nós vamos falar de dinheiro. Nós vamos falar de ansiedade com o dia do amanhã, que tem acontecido muito. Então hoje o assunto aqui é um assunto assim interessante. Você pode estar conosco. Amém? Eu quero aqui fazer as apresentações aqui, começar aqui do meu lado aqui, o meu irmão, amigo, escudeiro aqui, todo sábado conosco, Joel. Bom dia, Joel. Bom dia, Saulinho, bom dia, pastor, bom dia a todos que estão nos assistindo. Graças a Deus, uma alegria estar novamente aqui, e ainda mais para falar de um assunto tão atual, né? Um assunto que está tão incluído no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E vamos lá, viver a palavra e fazer a palavra na prática. Amém? Amém, glória a Deus. E aqui do meu lado, aqui, nós temos a honra e o privilégio de estar aqui nessa manhã. Ele é meu amigo, fomos praticamente criados juntos, né? Eu ia muito na casa dele quando era menor, assim, né? Passei minha adolescente praticamente na casa dele lá, né? Junto com a Davi, tinha o Daniel, né? E ele hoje é pastor, Deus deu essa honra para ele ser pastor, dirigente da nossa congregação no Jardim Motorão, aonde eu nasci espiritualmente também. E hoje Deus deu esse privilégio dele estar aqui conosco. O nome dele é pastor Carlos Eduardo Martins. Isso. Amém. Senhor pastor Carlos, Deus Paz abençoe. Senhor. Bom dia. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, né? Que Deus abençoe essa nossa manhã, que ela seja muito edificante para a nossa vida. É um prazer muito grande estar aqui. Bom dia a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Antes da gente entrar nesse assunto, eu queria aqui, em rápidas palavras, meditar com vocês uns rápidos pensamentos sobre política. Por que eu estou fazendo isso, irmãos? Eu estou fazendo isso porque semana passada, né? Semana passada veio aqui, pastor Carlos, uma pré-candidata à prefeitura de São José dos Campos, né? Coronel Eliane Nicolucci, né? E nós sabemos que nós vamos entrar no período chamado período eleitoral, né? Em que muitos candidatos, né? A gente recebe até muitos convites, assim, ó, quero ir lá no seu programa, mostrar as nossas propostas e tal, né? E, assim, o que eu vou falar aqui é algo que eu publiquei no meu Face, né? No meu perfil, onde a gente comunica as coisas, né? Então eu vou ler aqui e vou mostrar para vocês qual que é a minha opinião sobre essa questão da política, tá? Então diz assim: hoje eu queria meditar em rápidos pensamentos sobre esse assunto que tanto incomoda os púlpitos das nossas igrejas, onde será difundido o ideal político de alguns candidatos cristãos ou simpatizantes, pois nessa época parece que eles se revelam. Eu acredito que muitos têm aversão a esse assunto por acreditarem que a política tem a ver com corrupção, privilégio injusto. Também porque muitos acham que a verdadeira intenção dos candidatos são de motivações puramente interesseiras. Então, muitas pessoas não gostam, né, de política porque, infelizmente, a política, né, está ligada com corrupção, né, está ligada com privilégios injustos, né, e as motivações que são puramente interesseiras. Infelizmente, nós temos esses tipos de pessoas, né. Também por razão histórica, pois sabemos que a grande tragédia que foi a Idade Média, onde quem se fiava do mundo era o credo,
os governantes da igreja medieval, que afastaram da verdade e dispuseram de um período negro da história mundial. Ou seja, quando a igreja se uniu com o Estado, tivemos de início a Idade Média, em que os historiadores chamam da Idade das Trevas, né? Onde a busca pela ciência, pelo conhecimento foi impedida muitas vezes, né? Por isso acredito que a igreja não é e nunca foi uma organização com fins políticos, pois o fundador da igreja, Jesus, nunca se preocupou com esse objetivo. A verdadeira razão da igreja é ser agente de um reino acima de todos os reinos, o reino de Deus, e que hoje está reinando, assim creio eu, em nossos corações. Ser político tem a ver com vocação, pois vários homens e mulheres da Bíblia e na história assumiram posições políticas, e por isso o povo sempre foi beneficiado e abençoado com a vida dessas pessoas que dispuseram primeiramente a cumprir o chamado de Deus. E um último ponto, né? Peçamos a Deus sabedoria e discernimento para cumprir o nosso papel de cidadão na escolha dos nossos candidatos, que se inclua nesse perfil, pois seremos responsabilizados por Deus por desempenhar o nosso papel de cidadão. E acredito que a solução dos nossos problemas está em nós. Se cada um tiver o senso de responsabilidade das nossas escolhas, assim teremos uma cidade justa, um estado abençoado por Deus e um país que, por fim, poderemos dizer que cumpriu o que diz o rei Davi, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Então tá aí a nossa posição, né? Que nós devemos ter, né, pastor Carlos? Uma responsabilidade muito grande de escolher, né? Quem vai realmente nos representar, né? A igreja está no mundo, né? Sim. E como a igreja está no mundo, ela não está aquém, ela não está distante da própria realidade que também a encontra de um jeito ou de outro ali na frente. Essa Sim. realidade política, o cenário atual. Tinha um pensamento do Martin Luther King, que ele disse que nós temos o dever moral de nos posicionar como povo de Deus frente a leis injustas. E a igreja tem esse perfil, não apenas dentro das suas quatro paredes, de ensinar o povo de Deus, mas a vida cristã é uma vida prática. Então ela alcança cenário político, ela alcança cenário do trabalho, ela alcança cenário da área de saúde, ela alcança cenário da educação. Aliás, a política alcança todas essas áreas, né? Abraça todas. A política está a ideia de uma governabilidade, né? É um governo, é alguém que administra um povo, né? Uma estrutura. Então, como essa estrutura, ou como essa questão política alcança todas as áreas, isso quer dizer que de um jeito ou de outro, essa política bem feita ou mal feita vai alcançar aqueles que estão sendo geridos ou gerenciados por ela. Sim. Por isso a igreja não pode se abster de se posicionar frente a isso. Não que essas escolhas sejam a sua prioridade. Sim. Não, até porque se eu fizer boas escolhas quanto ao governo, mas fizer más escolhas quanto à minha vida, tudo se perde. Tudo se perde porque eu já estou perdido, né? Tudo é questão de escolha, né? A igreja precisa se encontrar nesse sentido. Porque o sistema nosso, que é o sistema de democracia, né? Ele é um sistema assim que tudo que você escolhe ou volta para você de uma maneira positiva ou negativa. Então, por exemplo, se eu tenho esse discurso, não, política é coisa suja, político, eu não me envolvo com política e não sei o quê, tudo bem, nós respeitamos. Só que você não pode reclamar dos rumos que os nossos governantes estão tomando, porque alguém colocou eles lá. Ninguém aqui no Brasil, por exemplo, um deputado, um vereador, um senador, um prefeito, governador, o presidente, ele não está lá porque eu quero ser e não. Alguém colocou ele, alguém foi lá na urna, votou nele, né? E eu estava pensando também sobre pensamentos dominantes, né? Existe um pensamento dizendo que política é coisa suja. Talvez esse pensamento seja brotado até para quem está no poder. Porque se uma pessoa, como Martin Luther King disse, né? O que me incomoda, né? Ele tem essa frase também, né? O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Quando os bons se negam a fazer alguma coisa, o que acontece? O mal domina, né? Como
como é aquela história bíblica do espinheiro, da Do figueira. espinheiro, né? da figueira. Então tem ali três situações, né? Aquelas árvores ou aquelas plantas que dão o seu fruto, que abençoam, não querem se posicionar, não querem liderar o povo. Sim. Uma parábola, né? Uma metáfora, né? Uma metáfora. Metáfora. Então, eles não querem governar. Então, o espinheiro aceita governar. Ou seja, o justo declina e o ímpio aceita. Aí o povo sofre. Aí o povo sofre. Aí esses espinheiros que, né, é complicado, né? Então tá aí a nossa pequena reflexão sobre isso, né? Sobre política. Eu não estou apoiando ninguém ainda. Não sei se eu vou apoiar. Estou orando muito a Deus. Um amigo meu falou assim para mim: olha só, para apoiar alguém hoje você tem que orar, jejuar, fazer campanha, fazer fogueira santa, qualquer coisa, porque o negócio tá feio, viu? Tá difícil, mas nós temos que escolher e orar pela nossa nação, né? Exatamente. Orar pelo nosso país. Paulo diz, né, pra gente orar pelas autoridades Sim. constituídas, para que a gente tenha uma vida quieta. Ele e sempre sossegada. ensinou isso, né? O respeito, a honra e a oração também pelas autoridades, seja elas quem forem. Deus estabelece autoridades, Deus estabelece a estrutura de autoridade, Ele que concede essa estrutura de autoridade. Até para Pilatos, né? Pilatos disse para Jesus: eu tenho o poder de te soltar se você quiser, eu tenho o poder de deixar você embora. Ele disse: você não teria nenhum poder sobre mim se meu pai não te desse. Ele Só fala tem esse poder isso. que meu pai te deu. Mesmo, né? E é Ou seja, interessante que Paulo, quando ele fala esse texto, quem que era o governante da época? Era Nero, né? O Nero. E não estava tendo uma vida quieta e sossegada. Você vê como é que é a postura de um homem de Deus que tem uma convicção, Exatamente, né? exatamente. É aqui, né? É aqui Paulo está bem resolvido. Então ele sabe como a igreja deve se posicionar. Como é que a igreja tem que se posicionar no cenário político? Você percebe que todas as vezes que a igreja começa a tomar frente de oração e a buscar a Deus sinceramente, o cenário começa a mudar. Sim. E muda mesmo, e muda. E muda. Ou seja, a igreja não pode parar, não pode tirar o foco de que ela tem a capacidade de intervir. Sim. Tanto quando ela vota, mas também quando ela ora. Sim. Na estrutura e na autoridade do país. Sim, tanto é que no isso. Sermão da Montanha, né, Joel? A gente aprendemos isso aqui, né? Que nós somos sal da terra e luz do mundo. Sermão Então, da Montanha é assim, espetacular. Jesus, ele coloca isso na nossa deixa. Ó, vocês são sal da terra e luz do mundo. Ou seja, onde vocês tiverem que ir, o nome do Pai tem que ser glorificado. Né? Então na simples ação de varrer uma rua e da máxima ação de votar em alguém, o Pai tem que ser honrado, né? Então é bem interessante isso aí, né, irmão? Então nós vamos aqui, então, né, entrar no nosso estudo aqui, então, né? Essa pequena reflexão que nós tivemos aqui, e agora nós vamos entrar. E nós paramos aqui há 2 semanas atrás, né, Joel? Nós falamos, só para recapitular, né? Aonde nós estamos aqui no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um sermão conhecido de Jesus, né? Na qual está registrado no livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, né? São 3 capítulos. E Jesus, ele está iniciando o seu ministério, e ele estava nesse monte, né? Estava na Galileia, uma grande multidão estava seguindo, e Jesus então ele chama aquela multidão e chama os seus discípulos e começa a falar ensinamentos concernentes ao seu reino, ao reino de Deus, né? Muitos dizem, né? John Stott, grande teólogo inglês, britânico, ele diz que o Sermão da Montanha ele é a constituição do reino. Chama esses 3 capítulos de constituição do reino, como que o reino é legislado, né? O outro pastor também, Martin Lloyd Jones, também grande pastor, assim, eu leio muitos livros dele. Ele diz que o Sermão da Montanha ele é semelhante ao sermão que Deus, né, o próprio Deus deu no Monte Sinai, que lá no Monte Sinai, Êxodo capítulo 20, né, Deus se manifesta ao povo de Israel diante das 12 tribos e mostra a sua lei. Aqui, no Sermão da Montanha, Jesus está no monte, na frente de seus 12 discípulos e o povo atrás, e ele mostra a lei do reino de Deus. Então olha só, as comparações são muito ricas, né? Então nós já falamos sobre felicidade segundo Jesus, né? Nós já falamos aqui
do discípulo como sal da terra e luz do mundo. Nós já falamos de Jesus e a lei de Moisés, né? A lei de Moisés. E o quarto programa foi a nossa espiritualidade, esmola, oração e jejum. E agora nós paramos no capítulo 6, verso 19. Então qual que vai ser a sistemática aqui? Vai ser o seguinte: nós vamos lá lendo os versículos e a gente vai comentando e conversando, né? Então olha só o que Jesus fala aqui, verso 19. Jesus ele chega e diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então a primeira pergunta que eu faço para o pastor Carlos, para o Joel também, assim, é o seguinte: o que é tesouro no céu? Tesouro no céu. O que Jesus quis dizer com isso? E na carta aos Coríntios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, eu gosto muito das cartas de Paulo, né? E uma das coisas que ele diz para a igreja de Corinto é que Deus dá a eles a revelação do evangelho. E ele fala que isso são tesouros em vasos de barro. Olha. Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Sim. Então, o tesouro celestial, na verdade, a vida eterna em Cristo Jesus, essa revelação que veio ao nosso coração já está depositado dentro de nós. Né? Nós já iniciamos uma caminhada para o céu. Nós já estamos recebendo parte, porque assim, Jesus disse para os discípulos: se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quando ele fala isso, ele fala assim: se vocês com a natureza pecaminosa como vocês têm, com toda essa inclinação maldosa que vocês têm, vocês não querem mal dos filhos de vocês. Quanto mais vosso Pai Celestial vos dará mais do seu Espírito àqueles que lhe pedem. E ele fala que o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. Quem é esse homem bom que tira do seu bom tesouro coisas boas? É o próprio Pai, é Deus que tira do seu bom tesouro coisas boas, para abençoar o seu povo. Então, o tesouro no céu que Jesus está dizendo, e depois ele vai falar um pouco mais também sobre essas dádivas, as respostas de oração, as coisas que Deus pode fazer, as dádivas, os presentes que ele pode conceder, sempre são e sempre terão em vista a glória de Deus. A glória sempre. De Deus. Ou seja, o tesouro no céu que a gente ajunta, que é a gente está numa trajetória espiritual importante, né? Então, tem um outro texto onde Jesus vai dizer assim, Pedro vai perguntar: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos receber? Ele não precisava fazer esse tipo de pergunta, né? Porque na verdade ele já estava recebendo aquilo que ele não merecia. Que era o cuidado do Senhor, era o cuidado de... Nenhum de nós merecemos nada. Esse cuidado, a cruz, né? É aos pés da cruz. É por causa da cruz, né? Então, isso tudo que a gente recebe por generosidade de Deus. Então, Pedro vai perguntar, Jesus vai dizer: 100 vezes nessa vida e a vida eterna, né? Ou na eternidade, né? A eternidade com Deus. Só que assim, tudo isso, Saulo, suplanta ou é superior a qualquer recompensa que a gente espere nessa vida, ou que a gente possa galgar. Por exemplo, eu tenho, vamos supor que a gente viva aí, sei lá, 80 anos, 90 anos, eu quero viver 150. 120, 130, sei lá quantos anos a gente vai viver. Mas tem gente que tem uma longevidade muito grande, né? Tem gente que tem uma vida longa mesmo. E aí, às vezes, acaba morrendo de morte natural porque não fica doente por nada nessa vida, né? Tem gente que tem uma saúde muito forte. Tem uma saúde forte. Aí, essas pessoas vivem muito. Mas, Saulo, você acha que uma pessoa que vive até, vamos colocar que seja, que viva no máximo 100 anos, sim, você acha que ela planta, o que ela planta, por exemplo, você plantou limão, é limão, laranja, laranja, e assim vai, né? O que você planta, você colhe. Então, se ele plantou 100 anos de coisas boas, porque na verdade isso é impossível que o ser humano plante 100 anos só de coisas boas, né? Vamos supor que ele seja um homem bom, que ele plante 100 anos de coisa boa. Ele tinha que colher 100 anos de coisa boa. Ele tinha que colher como resultado 100 anos de coisa boa. Mas não, Jesus disse assim: 100 vezes nessa vida, ou seja, muito mais do que você plantou.
e a vida eterna. E a Ou vida seja, eterna. aquilo que Deus faz, os tesouros celestiais, as recompensas de Deus são incomparáveis. Jesus está tirando todo o mérito do discípulo, está dizendo assim: não é segundo os méritos de vocês, não é segundo a capacidade de vocês, é segundo a generosidade do vosso Pai. Olha Ele é tão só. generoso que ele quebra o nosso orgulho e diz assim: ó, olha para a recompensa. Dá para comparar? Não dá. Incomparável. Esses são os tesouros de Deus. Os tesouros Esses são de os Deus, tesouros. né? E é interessante que nesse texto aqui, nesses 2 versículos, Jesus ele fala: não ajunteis tesouros na terra. E essa é a principal preocupação das pessoas hoje, né? Hoje, assim, qualquer, né, Joel, você que está na fase assim de conquistar. Todo mundo aqui está na fase de conquistar as coisas, né? A gente quer ter o carro, Procurando um espaço, né? A gente na quer ter uma sociedade, né? casa, a gente quer ter não sei o que, o tal. E é interessante que Jesus ele vai na contramão do mundo, né? Por quê? Sim. Porque ele chega e já fala: ó, não ajunteis tesouros aqui, não se preocupa em ajuntar as coisas aqui. Porque a nossa vida não está aqui. Nossa vida está lá, né? Eu acho que aqui, pastor Carlos e Joel, o que Jesus está chamando a atenção nossa aqui é que é o seguinte: ó, o sistema que vai permanecer é o sistema do reino de Deus. Então não adianta vocês ficarem vivendo o sistema daqui, porque o que vai prevalecer é o meu reino. Seria mais ou menos assim, me veio à mente um exemplo que eu li esses dias sobre esse texto, que eu acho que é um exemplo fantástico. Seria mais ou menos assim, por exemplo, a moeda do Brasil qualquer, real. Vamos supor que nós aqui tivéssemos uma informação que o Brasil ia trocar sua moeda por dólar. O Brasil ia internacionalizar sua moeda por dólar. Qual seria a nossa conduta? Será que a gente ia, vamos dizer assim, investir no real? Não, qual que seria a nossa conduta? Não, vamos investir no dólar, vamos trocar o dólar, vamos na casa do câmbio, vamos pegar todas as nossas riquezas e vamos transformar em dólar, né? É a mesma coisa que Jesus está falando aqui, olha, a moeda do reino não é a moeda daqui, porque a moeda daqui o ladrão rouba, mina, né? A traça corrói, mas a moeda que eu estou apresentando para você é uma moeda eterna. É essa moeda, é esse tesouro que vocês têm que angariar, né? Angariar. Interessante essa comparação, né? Interessante, muito interessante. Inclusive, todo esse sermão, a gente vê que Jesus tenta mostrar para o povo que ele não está interessado tanto no físico, no plano físico, na matéria, né? Desde do começo ali, quando ele fala aqui das leis, né? Ele está falando ali no começo, ele está falando das leis, que não somente aquele que especificamente comete um delito ali, vai ali e assassina alguém, mata alguém, mas somente é só de você pensar, né? Em matar alguém você já está sendo um assassino. Então Jesus já tira do plano físico, do plano material e traz para um contexto muito mais profundo, né? Assim também ele traz aqui nessa parte das riquezas, né? Que não é você buscar as riquezas materiais, você tem que buscar as riquezas em outro plano, você tem que buscar a santidade em outro plano. Riquezas espirituais, né? Você tem que buscar as riquezas espirituais e conforme o pastor estava falando aqui, as riquezas espirituais algo que realmente não tem como ser corrompido, né? Onde aqui está escrito aqui na Bíblia, onde o ferrugem não destrói, onde os ladrões não roubam. E eu estava estudando um pouco sobre esse texto e estava vendo também que uma dessas riquezas seria a oração, né? A busca constante pela presença de Deus, a busca constante pelo conhecimento de Deus, por conhecer a presença de Deus também seria. E também quando você procura ajudar a obra de Deus, você está criando essas riquezas. Sim, interessante, né? Por exemplo, Jesus já começa dando esse ensinamento. Ele sempre
Eu acho interessante, o pregador tem isso, né, pastor Saulo? O pregador tem o pano de fundo, né, da pregação, é a introdução, né? Então ele prepara o cenário, ele tem o pano de fundo, depois ele vem com a mensagem. Mas quando ele vem com a mensagem, as pessoas já estão assim, ó, porque ele já deu aquele pano de fundo, ele já deu um panorama geral do que ele vai falar. Certo. Ele aguçou a sede das pessoas. Então Jesus já vai fazer isso lá no capítulo 5. Sim. Por exemplo, tem muita gente que vem... tem a vontade de conhecer o reino de Deus, mas com outras expectativas. Sim. Com expectativas como Israel tinha, por exemplo, de um reino terreno, político. Eu sei que vocês já tocaram isso, né? porque o pano de fundo está aqui, não tem jeito de tirar do texto. Sim, sim. Por exemplo, Jesus já vem explicando que o reino de Deus não é aquilo que alguns estão pensando que ele é. E ele já vai explicar que a felicidade não é o ter, a felicidade é o ser. Sim, e assim, sim. e já vai explicando. Uma vez eu tive a oportunidade de falar em algumas salas de aula, numa escola. Você conhece a escola? O seu Arnard. Eu tive a oportunidade de estar fazendo estágio. E aí eu falei sobre sucesso para eles. O que é sucesso? Olha. O que é sucesso? O que vocês acham que é sucesso na vida? O que é alguém ser bem sucedido na vida? Aí cada um veio falando uma coisa, né? Aí eu refleti muito sobre isso, né? E aí eu disse para eles assim, ó, sucesso é você poder compartilhar com os outros aquilo que você tem, porque vai enriquecer os outros. A bênção de Deus enriquece, você tá doido? Fez segundo. O que é sucesso na vida? Sucesso na vida é você olhar para trás e dizer para alguém assim, pode me seguir, porque se você andar como eu ando, você vai ser feliz, você vai ser abençoado. Isso é sucesso. Por exemplo, se você se apega como sucesso ter um carro e ter uma casa, então quer dizer que quando você perder o carro, acabou seu sucesso, acabou sua felicidade, acabou sua alegria. Foi no mecânico, já era. Exatamente. O escritor de Eclesiastes, por exemplo, ele parece dramático demais, né? Ele parece até melancólico demais, o escritor de Eclesiastes, mas não é. Ele traz a realidade disso tudo, é vaidade. Ele fala assim, tudo isso que você está vendo aqui, que você conquista, vai se acabar. É bom, é legal, a gente sente assim um prazer no coração de poder pegar o salário, pegar um dinheiro que Deus está te abençoando ali do mês e poder ir com a sua família, comer alguma coisa, sabe? Comprar uma roupa. É legal isso. É válido. Mas né? assim, a vida não se resume apenas a isso. E Deus te dá essa porção durante a vida para que você possa se alegrar. Mas o plano de Jesus é muito mais profundo. Então ele já desde o Sermão do Monte, desde o início do Sermão do Monte, a introdução no reino, ele já começa a dizer, ó, se vocês têm expectativas errôneas sobre o reino de Deus, eu vou explicar a vocês o que é o reino de Deus. E aí ele começa a desenvolver isso aí. Eu acho interessante que tudo isso, pastor Saulo, o Martin Lloyd Jones fala que tudo isso, a nossa tendência natural é o quê? É o dinheiro, são coisas materiais, são coisas palpáveis. É isso que muitas vezes as pessoas buscam no reino de Deus. E o reino de Deus não é apenas de coisas palpáveis. As pessoas buscam isso. Cadê? Na realidade, eu quero ver, eu quero tocar, né? Exatamente. Tipo assim, né? Tô fazendo campanha e não deu certo ainda. Cadê que não desceu não veio ainda, né? Exatamente. Entendi. Então as pessoas querem coisas palpáveis, né? O Martin Lloyd Jones, ele fala que a tendência natural é que a gente busque essas coisas físicas ou materiais, ou se pode dizer financeiras, como algo assim que às vezes vai até tomar conta da nossa vida, porque a tendência pecaminosa do homem é se inclinar e se corromper com as coisas, em vez delas serem apenas servos, em vez delas ser apenas um mecanismo que faz parte de uma estrutura. Não, ela é a própria estrutura. Se ele perder aquilo ali, ele perdeu tudo. Então ele vai dizer que isso é uma tendência natural, e Jesus vai chamar a gente justamente para lutar contra uma tendência que é natural. Olha só. Que é amar o dinheiro, que é se apegar às coisas e esquecer daquilo que é principal. O filho pródigo, por exemplo, eu tive pensando enquanto eu estava vindo no caminho, eu tive pensando, rapaz, assim, é muito profunda a vida do filho pródigo. Quando ele sai de casa e depois ele resolve voltar, ele gastou tudo que tinha. Agora ele não se importava. Você percebe que quando ele vai voltar ele não se importa mais com dinheiro? Ele não podia pensar assim, vou lá, vou voltar pro meu pai vai me colocar na minha posição de novo e eu vou ter bem de novo. Ele não está nem preocupado mais com dinheiro. Não é mais a preocupação dele. Não é a preocupação dele, não é o principal mais na vida do filho pródigo o dinheiro. O principal na vida do pródigo agora, sabe qual que é? É a presença do pai. Olha só. Ele não quer mais o dinheiro. Ele fala assim, na presença do meu pai, ou os trabalhadores do meu pai tem abundância de pão, eu estou aqui morrendo de fome. Eu não tenho nem mais o que comer aqui, eu perdi tudo. Eu quero estar na presença do meu pai. O que ele ama, ou seja, o que quando ele cai em si, percebe exatamente aquilo que vale a pena guardar, ele fala assim, o que faz diferença na vida de alguém é a presença do pai. Então quando ele volta,
qual é o valor para ele? A presença do Pai. É a verdadeira riqueza, Interessante né? isso, né? A verdadeira riqueza é a presença de Deus, né, José? Com certeza. Que coisa, né? E é interessante você falar do filho pródigo, que é interessante, porque assim, o que ele lembra, assim, quando ele pensa assim, os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, o que ele está se referindo também é o respeito e o tratamento que o pai dava para ele, que o pai tratava todo mundo como filho. Generosidade. Né? Generosidade, familiaridade, tratava todo mundo pelo nome, com respeito, né? Sendo que é onde ele estava trabalhando, né? Ó, você tem que esperar cair o salário para você comer alguma coisa, né? Então é interessante esses tesouros, né, irmãos? Então a minha pergunta para você nessa manhã é: qual é o tesouro que você está investindo? Tesouro aqui da terra ou tesouro do céu, né? Aí vamos prosseguindo. Aí Jesus ele vai falando, ele vai assim, ele vai dar um exemplo agora, né? A candeia do corpo, que hoje seria a lanterna, né? A lanterna do corpo, né? A candeia do corpo, ou a lâmpada do corpo, são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há, são trevas, quão grandes serão tais trevas, né? Então aí Jesus, então, ele vai olhar para o princípio da onde que nasce as nossas concupiscências, né? João, na sua carta, ele fala que o pecado ele nasceu, né? Na concupiscência, o desejo, né? Concupiscência, irmãos, é desejo. O desejo ele nasce nos olhos, né? Nasce nos olhos, né? Então é interessante essa comparação que Jesus faz também, né? A cadeia do corpo. Adão e Eva, essa mesma situação, é os olhos, é o desejo, né? Sim. Aguçado pela cobiça. Tiago fala que o desejo é aguçado pela cobiça, né? Cobiça. Então existe uma cobiça em nós, e por causa dessa cobiça o pecado encontra lugar, a tentação encontra lugar. Se não houvesse cobiça em nós, Satanás não teria toda essa liberdade que tem para agir na vida das pessoas. Sim. Se não houvesse essa cobiça. Então a cobiça, ou seja, o desejo, e você percebe que nos 10 mandamentos, ou nos que citam a cobiça, o desejo por aquilo que nasceu, o grande problema de quebrar os mandamentos é sempre o desejo de ser aquilo que você não é. E ter aquilo que não é para você. Sim, é verdade. Percebe que você vê? Tem esse princípio, né? Desde o princípio. Tem esse princípio. Olha, você será verdade. como Deus. Mas peraí, Deus é único. Eu não posso ser como Deus. Pois é, Né? Seus olhos serão abertos, você vai perceber entre o bem e o mal. É o desejo, né? Aí, por exemplo, quando se fala do desejo de ser aquilo que você não é. Agora, o desejo de ter aquilo que você não tem, né? Por exemplo, Satanás diz para Jesus: eu vou te dar todos esses reinos, apesar que tudo já era dele. Não sei nem por que Satanás diz isso para Jesus, né? Porque tudo já é dele, né? Foi ele o fundador, o criador de todas as coisas. A Bíblia diz que, João capítulo 1, que por meio dele tudo que foi feito se fez. Então, se foi por meio dele, tudo é dele, né? Tudo é dele. Aí, por exemplo, tanto em Adão e Eva, quanto ali no ministério de Jesus, na tentação de Jesus, e João vai recobrar isso numa das suas cartas, o problema está sempre no cerne do desejo. Mas sabe o que gera muitas vezes esse desejo? A gente está falando aqui dos olhos, né? Tem um texto de Eclesiastes, e eu acho muito interessante que o escritor diz assim, que os olhos do sábio não estão aqui, estão na sua mente. Olha, que coisa. Ele diz que os olhos do sábio estão na mente. Está mesmo, na mente. Ou seja, é o discernimento, né? Discernimento. O Joe Stott fala no livro Cristianismo Equilibrado que se existe um dom que todo cristão deveria ter, chama-se discernimento. Discernimento. Para cuidar daquilo que os seus olhos às vezes não sabem cuidar. É o discernimento, é aqui primeiro. Então, muita gente se perde porque a sua maneira de ver as coisas não está aqui, está aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Paulo vai falar assim que, daí em diante, né? Que o homem espiritual, ele compreende as coisas de Deus. O homem carnal não compreende as coisas de Deus. Então o homem espiritual, ele sabe que existe um abismo à frente. O homem carnal não, ele quer correr o risco, e ele não se importa de correr o risco, porque ele acha que aquilo ali não vai terminar tão mal assim. Alguém disse certa vez que um pastor, há muitos anos atrás, que ele estava quase se perdendo
porque ele estava sendo ludibriado por uma conversa. Chegou o momento que ele teve que acordar. Ele chamou um amigo para orar com ele e disse: "Você precisa me ajudar em oração, senão eu vou me perder." Olha. E o amigo dele foi orar com ele e ele disse assim: "Ó, a minha vontade era que ele não fosse comigo." Ou seja, ele estava tão forte no coração dele, aquela persuasão, aquela conversa, estava tão forte no coração dele que ele já estava praticamente se perdendo. E ele não queria que o amigo dele fosse, o amigo disse: "Eu vou." Olha. E foi orar com ele, conversou com ele. E aí ele, uma frase que ele deixou, isso faz muitos anos, e eu nunca mais esqueci, disse assim: quando você pensar em alguma coisa, não pense no momento, pense nas consequências que aquilo ali trará. Aí, ó, isso Aí você ajuda. você vai pensar na responsabilidade que você tem. Isso ajuda muita coisa, né, Joel? Porque quanta gente só pensa no momento, né? Exato. E esse desejo muitas vezes é despertado porque, por exemplo, existe uma lei chamada Lei da Liberdade. É estranho você falar Lei da Liberdade, né? Quando o escritor fala sobre Lei da Liberdade, a gente vai pensar um pouco sobre Eva. Eva, por exemplo, vai chegar ali, a serpente vai falar assim: Deus falou para você não comer? Não, Deus falou para a gente nem tocar. Deus falou para não tocar? Não, Deus falou para não comer. Deus não falou para não tocar. Sim. Ou seja, o que Eva está dizendo? Serpente, Deus colocou a gente aqui numa prisão, a gente não pode fazer nada, nem tocar no fruto. Sabe o grande problema daqui? Aí você descobre a razão do pecado de Eva: a insatisfação. A Bíblia diz que o inferno e a morte nunca se fartam e o coração dos homens nunca se satisfaz. É isso. É quando eles começam a achar que o reino de Deus, que o aprisco do Senhor é uma prisão. E ao contrário disso: você é crente, você não pode fazer nada. Você é crente, você não pode isso, você não pode aquilo. Você é preso. Sabe quem que é preso? Quem é preso é quem não consegue largar de vício. Esse é preso. Quem está no aprisco do Senhor, não. O aprisco do Senhor não é para prender. O aprisco do Senhor tem provisão. O aprisco do Senhor tem proteção. O aprisco do Senhor tem amor. Então Deus coloca você num aprisco não é para te aprisionar, é para cuidar de você, porque muitas vezes, como uma ovelha, você não sabe se cuidar. Com certeza. E precisa do abrigo, do cuidado, da direção e da cura do pastor. Eu acho interessante isso. Isso tem tudo a ver com esse texto aqui, ó. Amém. Isso mesmo, né, Joel? Amém, bela reflexão. Bela reflexão, Tava hein? até com uns pensamentos aqui, mas aí o pastor falando até sumiu da minha mente. Some, né? Porque é profundo essas coisas. profundo, Sabe qual que é o realmente. nosso, assim, não vou dizer defeito, mas a gente tem essa dificuldade, né? De ler esse texto e não parar para refletir, né? Sim. O que representa esse texto aí, né? E é uma profundidade incrível, né? A palavra de Deus, né? Sim. Aí Jesus, então, ele vai, né? Continuando. Aí olha o assunto que Jesus vai trazer aqui para nós aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outras Bíblias está dizendo, né? Não podeis servir a Deus ou às riquezas, né? Jesus aqui, ele coloca seu grande rival. É interessante que Jesus, ele não coloca como seu grande rival o diabo. Você já parou para pensar nisso? Jesus, ele coloca a riqueza, né? Mamon. O que é Mamon? Mamon alguns teólogos, eles definem essa palavra Mamon, que é uma palavra aramaica, né? Aramaico, né? Mamon, né? É como a riqueza ou o dinheiro, tendo categorizado como Deus. Ele assume uma posição de Deus, de controlar, das pessoas viverem, né? Se submeterem a esse Senhor, né? E isso acontece. E a minha pergunta para você, pastor Carlos e Joel: o dinheiro é neutro? Porque tem gente que diz que dinheiro é neutro. Né? Essa é a primeira pergunta que me vem na minha mente, assim, quando eu li esse tema. Mas peraí, mas se Jesus está falando que o dinheiro ele pode se tornar um Deus, então ele não pode ser um neutro, porque ele tem esse poder de influenciar uma pessoa. É isso mesmo? Ou o que vocês acham? Que é neutro mesmo, que o dinheiro só revela o que está no coração da pessoa, né? Tem gente que tem esse discurso, né? E o que vocês acham disso aí? O dinheiro não pode ser neutro, porque ele faz parte da nossa vida. Tudo que faz parte da nossa vida não é neutro. Sim. O lazer não é neutro, a cultura de leitura não é neutra, o trabalho não é neutro, a escola não é neutra, a família não é neutra, a casa, o carro.
tudo que faz Tem parte um da minha valor. vida tem um valor. Agora eu é que vou dizer, ou a minha vida vai revelar que valor isso tem para mim. Você vai perceber que durante os reinados na Bíblia, desde o Antigo Testamento, durante todos os reinados, aliás, grande parte deles, dos reinados, e grande parte das pessoas que se perderam e não vieram até Jesus por causa das riquezas. Olha só. Por causa do problema da fama, dos valores. Prosperidade, Isso tomou né? frente nas decisões de muitas pessoas na Bíblia. A fama, a honra das pessoas, o poder aquisitivo, as alianças, muitos deles foram corrompidos por meio da riqueza. Então, a riqueza pode se tornar um grande abismo. Se tornou na vida do jovem mancebo, né? O pastor Laércio pregou há 20 e tantos anos atrás. Eu lembro que eu estava com o Samuel uma vez, ele chamava de um mancebo de qualidade. Há muitos anos atrás, pastor Laércio lá de Madureira, um abraço. Um abraço, meu Laércio. pastor, Deus abençoe. Gente boa, benção. Aí, eu estava com o Samuel, eu lembro que a gente estava sentado no domingo no banco da igreja, a gente era adolescente, né? E aí o pastor Laércio pregava essa mensagem sobre o mancebo de qualidade. O que Jesus fez com o jovem rico? Jesus atacou ele? Não, Jesus só quis que ele trouxesse para fora o que estava no coração. Eu já obedeço os mandamentos, né? Dentro de um certo mecanismo religioso, a vida do cara era uma era bênção, bala, né? né? Era uma bênção. Era o homem bênção, né? Vamos dizer Exatamente. assim, né? Era o cara. Mas assim, então tá bom, deixa eu ver aquilo que tá no seu coração agora. Porque Jesus sabia, na verdade, né? Jesus só queria que ele trouxesse para fora. Então você vai fazer assim. Ainda te falta uma coisa. Eu quero que você obedeça, mas eu não quero que você obedeça apenas porque teu pai, tua mãe, ou as tradições do teu pai, do povo judeu, te ensinou isso. Eu quero que você obedeça porque isso está no seu coração. Eu quero ver se realmente, porque a base de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Essa é a base de tudo. Tanto que alguém vai perguntar para Jesus logo após alguns momentos como esse, e Jesus vai explicar a parábola do bom samaritano, né? Sim. Quem é o meu próximo, né? Vai tirando como base, né, o amor a Deus sobre todas as coisas. Quando lá em Deuteronômio capítulo 6, ele diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí ele fala que depois de ouvir, depois de guardar no coração, tu as inculcarás aos teus filhos. Então a palavra passa por alguns estágios antes de eu poder expressar, né? É um processo. Eu escuto, eu guardo no coração, depois eu inculco nos filhos. Ou seja, ninguém pode dar aquilo que não tem. Jesus quer tirar do coração do jovem aquilo que ele tem. O que ele tem para dar? Ele tem para dar que a riqueza é o Senhor da vida dele. Quando Jesus disse: pega o que você tem, vende, dá aos pobres e vem, segue-me e terás um tesouro do céu. Ou seja, tesouro no céu. Bom, aqui eu consigo, né? Eu tenho toda uma construção de vida aqui. Eu tenho herança, eu tenho bens, eu tenho fartura. Para mim não vai ser algo vantajoso, porque as pessoas que buscam apenas as riquezas e têm ela como um senhor, elas entendem que isso é algo vantajoso. Então quando elas olham, o Palmer escreve um livro chamado Panorama do Pensamento Cristão, Michael D. Palmer, quando ele fala que tudo que a gente faz é de acordo com a cosmovisão que a gente tem, a visão de mundo que a gente tem. Sim. Então quem tem um coração a riqueza como senhor ou como fator dominante, tudo que ele fizer vai ser de acordo com isso. Aí ele quer esperar de Jesus qual vai ser a vantagem dele no reino. E ele não vê nenhuma vantagem palpável que ele possa perceber ali. Então quando ele não vê isso, ele diz: tô indo embora. Aí ele sai triste. Sai triste, né? Exatamente. Sai triste, porque esperava ter algo no reino. Exato, precisa ter uma vantagem. Uma vantagem. Por isso que Jesus desconstrói lá no capítulo 5. Desde o capítulo 5, qualquer visão errônea do reino de Deus. Você vai vir para obter vantagens, você vai vir porque você quer coisa, mas você não quer relacionamento com Deus. E a riqueza, o nosso irmão falou, a riqueza está no relacionamento com Deus. Você quer algo mais rico do que poder se relacionar com Deus? Pois é. Efésios capítulo 1, ele diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Precisa de mais alguma coisa? O pastor Paulo Lima, que nos antecede aqui, né, disse assim, cita o versículo do apóstolo Paulo, né, capítulo 6, verso 10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo não diz que o dinheiro, a gente fala muito errado. Tem gente que fala muito errado esse versículo, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. A maneira como lidamos com ele. É a maneira como lidamos e como a gente deixa se influenciar por isso, né? Pelo dinheiro, né? É interessante, né, Joel? Sim, você estava
perguntando aí se o dinheiro é neutro. De forma nenhuma ele é neutro. Não né? é. Ele tem uma posição. Inclusive eu estava vendo até um comentário um dia desses, e o rapaz falou que ele estava dando uma palestra, e aí no meio da palestra ele pegou uma nota de R$100, amassou e jogou no chão. E aí o vento batia e levava a nota para um lado. Da onde a nota ia, o pessoal acompanhava com os olhos, né? Acompanhando. Então isso daí foi um teste que ele fez para mostrar visivelmente que o dinheiro tirava a atenção da pessoa. Sim. Então, como a gente estava falando, é o amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro. Não é ter o dinheiro, não que seja errado você ter suas economias, que não que seja errado você buscar fazer uma poupança, né? Ou fazer um investimento, mas o amor ao dinheiro, buscar de forma excessiva o dinheiro, porque a palavra de Deus está falando aqui que aonde estiver a nossa riqueza, o nosso coração estará, né? Aqui no versículo 21 fala: 21. Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês, né? Então ele está falando aqui que não é onde o nosso coração, não seria o contrário, né? O nosso coração segue as nossas riquezas, não. Não, as nossas riquezas estão onde o nosso coração está, não. O nosso coração está onde as nossas riquezas estão. Então aquilo que a gente considera como riqueza, o nosso coração vai seguir, né? Isso. E não ao contrário. Então eu acho que o ponto está aí, né? A gente considerar o dinheiro é importante, mas que isso não venha a ser a nossa riqueza. Que isso né? não venha a ser a nossa riqueza. Que a nossa riqueza realmente venha estar, que a gente venha realmente servir não ao dinheiro. Eu acho que por isso que Jesus coloca numa posição tão importante o dinheiro. Porque às vezes a gente dá essa posição ao dinheiro na nossa vida. Sim. Nós mesmos colocamos o dinheiro como realmente ele de uma certa forma, ele é a nossa fonte, da onde nós tiramos o nosso sustento, né? Mas sim. Jesus deixa isso claro naquela passagem que ele fala: vocês não vê os lírios do campo, né? Vocês não vê. Vamos falar isso daqui a pouco. Né? Isso. Então prossiga aí. Daqui a pouco a gente vai. Só pontuando, pastor Saulo, desculpa. Sim, não, tranquilo. Por exemplo, Israel tinha muitas festas, né? Mas em todas essas festas, Deus queria ser lembrado nelas. Qual é o motivo de Deus estabelecer festas? Para que o nome dele fosse lembrado. Seja pelo livramento, seja pela provisão, seja por qualquer outro motivo que Deus fez no meio do seu povo. Deus queria ser lembrado. Então, o motivo de celebrar é Deus. Quando o povo deixou de celebrar Deus no meio das suas festas, ou quando o nome de Deus passou a não ser honrado mais, Deus diz assim: eu não faço parte das vossas festas, eu não aceito o vosso sacrifício. E aí, por exemplo, a pessoa vem, ele dá tudo. Vou ver se você compreende o que eu vou falar. A pessoa dá tudo naquilo que ele acha vantajoso. Aí quando ele vem para servir o reino de Deus, não estou separando o reino de Deus na nossa vida pessoal. Entendi. Porque tudo faz parte do reino de Deus na nossa vida, certo? Certo. Mas estou dizendo que muitas vezes as pessoas separam. Ele dá tudo para uma coisa que ele entende que é vantajoso para ele, que é interessante. Quando ele vem para o reino de Deus, ele faz isso aqui. Quando ele vem para o reino de Deus, ele vem, então, sabe como é que é, né? Não é bem assim e tal. Aí Deus falou assim, Malaquias: vocês querem me trazer sacrifício tudo machucado, aleijado? Dá o teu governador para ver se ele aceita. Olha o que Deus fala: dá o teu governador. Você quer oferecer isso para alguém? Oferece para o seu governador para ver se ele aceita. Se ele aceitar, vamos ver, depois a gente conversa. É essa a ideia, né? Mas assim, dá para ele. Ou seja, você vai ter coragem de oferecer isso para alguém? Aí você vai ter coragem de oferecer isso para mim? Que sou o Senhor da sua vida, e o Senhor acima dos senhores, o rei acima dos reis, e o que governa acima dos governadores. Você vai querer oferecer isso para mim? Então, a grande cerne da questão está nisso aqui. Eu brinquei ontem com os irmãos, inclusive, pastor Saulo. Irmão, ontem, na sexta-feira, toda sexta-feira a gente está falando sobre o fruto do Espírito. E ontem a gente entrou falando sobre alegria. Alegria. E eu falei muito sobre o capítulo 5 de Mateus. Sim. E aí eu fiz até uma brincadeira com os irmãos. Se eu desse, por exemplo, para você R$20. Legal, obrigado, pastor. Se eu desse para você R$20, legal, pastor. Se eu desse para o irmão lá 50 e para o outro 50, o que vocês diriam? Bem. Aí o outro irmão disse: não, é injusto. É injusto por quê?
me deu 20, eu ficaria triste, deu 50 pro outro. Mas quanto você tinha? Por que você não deu pra mim 50? Aí, mas quanto que você tinha? Você tinha alguma coisa? Não tinha nada. Quanto que eu te dei? Te dei 20. E você, quanto você tinha? Não tinha nada. Quanto que eu te dei? 50. Pra quem não tinha nada, 20 não tá bom? Pra quem não tinha nada, 50 não tá bom? Por que você tá preocupado com o que o outro ganhou? Então... Ou seja, o grande problema tá Eu nem assim. esperava receber 20, né? Então... A raiz dos problemas está justamente nisso. A pessoa sempre vai se comparar. Comparação. Porque alguém tem mais do que ele. Sempre alguém vai ter mais do que a gente. Sempre alguém vai ter mais posses ou mais capacidades em algumas áreas do que a gente. Mas é a nossa porção. Deus deu a cada um de nós a nossa porção. Paulo dizia, eu sei viver contente. Paulo não sabia viver apenas contente com ter. Ele sabia viver contente quando faltava. Esse é o grande segredo da vida cristã. Contentamento, é né? o contentamento, é a satisfação em Deus. O grande cerne da questão desse capítulo aqui, desse texto especificamente, é a satisfação em Deus. Quando a gente não vive satisfeitos em Deus, a gente nunca vai estar satisfeito em nada. A gente estava falando aqui atrás agora há pouco do pastor Carlito, né? A gente conversou um pouco sobre esse homem de Deus que ele é. A gente tava, pastor Carlitos Paz, da Igreja da Cidade. Tem uma citação, né, do pastor Carlito que ele, no livro Encontros com Jesus, que eu achei espetacular. Ele falou que a vida cristã é uma vida de tanque cheio. Ou seja, quando o pecado vem, não quero, estou satisfeito. Quando o dinheiro vem querer governar, não quero, já tenho um Senhor na minha vida, já estou satisfeito. Essa tem que ser a nossa resposta, né? C.S. Lewis escreve um livro chamado Uma Carta do Diabo ao seu aprendiz. Já leu? C.S. Lewis, um livro muito interessante. E ele cita dizendo assim, que o diabo ele é seco, ele é vazio, então ele não pode dar. Agora Deus não, Deus transborda. E como ele transborda, ele derrama sobre quem? Sobre seus filhos. Isso, né? Legal, né? Profundo. Então, irmãos, está aí, né? Está aí a nossa pequena reflexão. Nós vamos continuar, porque agora nós vamos falar sobre ansiedade. Mas antes, nós vamos falar sobre os nossos irmãos, parceiros, que nos ajudam, né, a fazer esse programa com muito amor e carinho, amém? Vamos dar uma pausa aqui e vamos lá. O nosso primeiro patrocinador, ele tem um ministério. É o Ministério do Socorro? Ministério do Socorro, pastor Carlos. Alto Socorro Carlos. Aí sim. Irmão Carlinhos. Né? Clama a mim que te socorrerei. Isso, tem até slogan ele aqui, né? Esses dias eu tava indo embora pra casa, tinha um carro parado. Quem que tava socorrendo o carro lá? Carlinhos? Meu irmão Carlinhos. Rapaz. Deu um joia pra mim, abençoado. Um abraço, irmão Carlinhos, né? Esse é um tipo de telefone que você tem que ter na sua agenda, no seu contato, hein? Telefone abençoado. Muito bom, irmão Carlinhos. Anota aí o telefone, 12 997 13 36 58. 997 13 36 58. O nosso segundo patrocinador também tem um ministério. É o Ministério da Pregação. Mas não é a pregação da palavra, a pregação de martelo, né? No martelo não, é o prego. Prego, né? Martelo, mas da palavra também ele tem. Da palavra também ele entende também, né? Ele congrega, ele é pastor também lá na nossa congregação do Santinês 1, vice-dirigente lá, pastor Daniel Carvalho. Daniel. Marcenaria Carvalho, irmãos, olha, pastor Daniel Carvalho, aonde ele vai, ele deixa brilho nos olhos. É verdade. Né? Ele deixa brilho nos olhos. Ele foi fazer um serviço lá em casa, lá, montar um guarda-roupa. Rapaz, olha o guarda-roupa lá. Eu fico olhando para aquele guarda-roupa e fico dando glória a Deus. Olha só que coisa linda, né? Então você que comprou uma casa, quer móveis planejados, apartamento, escritório, loja, anota aí o telefone, ótimos preços, planejamento, ó, uma bênção. Marcenaria Carvalho, o telefone é esse, é 98804 2639. 98804 2639. O nosso terceiro patrocinador, é uma patrocinadora, também tem um ministério. Ministério da Saúde. Sim, porque saúde começa pela boca. Pela boca. Clínica Odontológica Sorriso 10, doutora Greuza Martins, está nos ouvindo aí. Pastor Carlos, a gente tem um privilégio muito grande. Sabe o que ela faz? Ela atende todo sábado no escritório dela, né? Hoje eu acho que ela não está atendendo por causa da pandemia, né? Sim. Mas todo sábado
ela liga o computador lá e a gente tá falando lá. Ela não assiste a gente no sábado, mas a gente fica falando um pouquinho na orelha dela lá. E os clientes ficam, né? Os pacientes ficam recebendo a boa palavra de Deus, né? É uma bênção, doutora Greuza. Ó, você que está precisando de tratamento odontológico, aparelho, é uma clínica completa, atende desde criança até os idosos, todos os especialistas, né? Uma bênção. Então anota aí o telefone, Clínica Odontológica Sorriso 10, telefone é 982-33-6609, 982-33-6609. O nosso quarto patrocinador também tem um ministério. É o Ministério da Restauração? E ele está assistindo a gente aí. Um abraço, irmão Cleiton. Deus abençoe sua vida, meu amigo. Deus abençoe. É ESG Jateamento e Oficina. Você sabe, pastor Carlos, que tem diferença entre carro velho e carro antigo? Você sabia que tem? Ah, interessante. Tem. Carro velho é aquele carro que você tem vontade de tacar fogo, empurrar no rio, né? Mas não faça isso com o seu carro. Invista. Transforme ele em um carro antigo, charmoso, aquele carro que na qual quando passa na rua todo mundo olha e vê. E ele tem esse excelente trabalho, uma bênção, irmão Cleiton, restauração de carro e também de moto também, uma bênção, né? O telefone do nosso irmão Cleiton, ESG Jateamento e Oficina, 987080061, 987080061. E o nosso último patrocinador, a gente tem que inventar um ministério para ele. Calma que a gente está criando, né? Mas, ó, você que está procurando um seguro para o seu carro, nós temos aqui uma proposta inovadora, é a Multiplus Segura.